Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradecidos por mais essa oportunidade, embora virtual, solicitando ao Mestre Galileu e seus prepostos que nos abençoem e nos deem a sua paz, iniciamos mais uma reflexão sobre o tema da noite. Mas antes, faz-se necessário relembrar o serviço fraternal que iniciou em 25 de outubro de 1977 por um grupo pequeno de trabalhadores espíritas que, apesar das suas limitações e dificuldades, abriram portas, acolheram a dor e o desespero, ofereceram repouso e esperança a todos sob a proteção do Consolador. Os fatos. Na manhã de 25 de outubro de 1977, uma terça-feira, o senhor Rufino Anselmo Coelho, conversando com a sua esposa, Dona Shirley Xavier Coelho, durante o café, contou-lhe que, durante o sono, recebeu a inspiração da necessidade de iniciar o trabalho de amor ao próximo, agora, de maneira efetiva. Então o casal se reúne com os confrades Bento Assis Machado, Maria Cristina Lisboa, Marilena Barata e Maria das Dores da Silva Fraga, que ainda está entre nós. Decidem e de imediato compram um terreno, pagam e doam para a fraternidade em nome do Cristo. E onde está até hoje a Sociedade Espírita? Na rua Paulo Pontes, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre. Num trabalho de instrução, de esclarecimento e consolo, encorajando espíritos atormentados, vítimas de si mesmo, vítimas do medo, vítima das neuroses de difícil classificação. Com perseverança, com dedicação, dentro das suas possibilidades, os colaboradores, os trabalhadores seguem avante, intimoratos. Lá se vão 43 anos de vivência e difusão do Evangelho Divino. Nessa data tão importante, guardadas as proporções, nós relembramos a saga dos homens do caminho. Os amigos espirituais nos informam que o desencarne injusto e violento de Jesus deixou os discípulos abalados e com medo. Eles fugiram confusos e atônitos com os últimos fatos e comentavam o que fazer agora, como encontrar forças para prosseguir. Então, Jesus, em espírito, diz a Simão Pedro: vai para Jerusalém e constrói uma casa para abrigar os necessitados de toda sorte. E na estrada que ligava Jerusalém a Jope, Pedro, chamado pelo mestre Cefas, Pedra, auxiliado por Natanael, Tiago, Felipe e João, organizam os primeiros arranjos da futura instituição ao influxo amoroso das lições do Mestre. Mais tarde, então, chegaram Marcos e Barnabé para auxiliar. Mas foi doação de pessoas bondosas, inspiradas. Era um telheiro muito grande de paredes frágeis, sem conforto,
mas que chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas. Suas portas estavam sempre abertas para o acolhimento. Diariamente, de toda parte chegavam homens esfarrapados, soldados mutilados, mulheres, crianças, leprosos, doentes, escravos fugidos e dementes incuráveis. Nascia assim, no ano 34, a Casa do Caminho, marco primeiro da fase áurea do cristianismo primitivo. Atendiam enfermos do corpo, enfermos do espírito, promovendo aconchego, autoestima, bom ânimo, procurando construir no coração do sofredor um sentimento novo, sentimento de renovação, de mudança, uma nova visão da vida em que o amor é o ponto culminante para um mundo melhor. A casa transbordava de desvalidos que viviam sem esperanças e agora passavam a ter esperanças. Era um grupo de pessoas que cuidava da maioria, afinados com a prece, com o estudo, com o trabalho, com a vivência evangélica. Com estes propósitos, fizeram daquela casa uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração e comunhão com o Rabi. Todos procuravam servir com alegria, sem vaidades nem personalismos, porque haviam aprendido com o Mestre a humildade. Então eles levavam vida simples, despojada, incorruptível, e todos faziam uma única refeição coletiva. A exemplo de Jesus, Pedro contou com a colaboração de valorosas companheiras de ideal, apoiando e incentivando a todas contra os preconceitos, contra as lutas diárias e também nas lutas para levar ao mundo a boa nova. Esse grupo era aproximadamente de 120 homens e mulheres que procuravam transformar os assistidos em assistentes, tal como aconteceu com Estevão, que depois foi o primeiro mártir do cristianismo. Contava a Casa do Caminho, entre outras pessoas, com José de Arimateia, o ex-rabino Nicodemos, aquele que foi falar com Jesus, o funcionário Cusa e sua esposa Joana, Zebedeu, pai de João Evangelista, Jairo e sua filha, aquela que Jesus atendera, Salomé, Maria de Magdala, Estevão, Zaqueu, aquele cobrador, Maria de Nazaré e João, que depois foram para Éfeso, hoje Turquia. Então a casa durou aproximadamente 10 anos, do ano 34 ao ano 43, quando a perseguição aos cristãos foi oficializada pelos romanos. E os seguidores do Rabi foram martirizados nos circos de Roma, demonstrando fé inabalável. Entravam cantando diante das feras. Como Gesiel, depois Estevão, surge na Casa do Caminho, nós temos alguns fatos interessantíssimos. Gesiel em Corinto envolveu-se em desordens, ficando 30 dias preso e sendo levado ao juiz da época. Condenado então às galés romanas, ele remaria até a morte. Mas o feitor dos agora escravos reconheceu nele um homem íntegro, calmo, sensato, que ajudava, que estava sempre pronto. Então ele foi retirado do trabalho pesado dos remos e passa a cuidar de um nobre patrício, Sérgio Paulo,
que estava muito mal acometido de febre desconhecida. Então, Gesiel ficou cuidando desveladamente. E o patrício ficou bom, e Gesiel adoeceu. Então, nesse ponto, o comandante do barco, como era um escravo, resolve lançá-lo ao mar, para não infectar o resto das pessoas. Mas por intercessão do patrício Sérgio Paulo, ele é salvo. Como estavam perto da cidade de Jope, eles o libertaram lá, deixando-o na praia. Mas aí o patrício disse a ele: tu deves usar outro nome, se o teu Deus te salvar, porque ele falava sobre Jesus para o patrício. És um condenado. Se usares o nome verdadeiro, serás recapturado. Então Gesiel ficou abandonado naquela praia à noite, pensando em Abigail, sua irmã, que há muito não via. De manhã, Irineu, um homem que passava, o encontrou e, para ajudá-lo, o leva aos homens do caminho que estavam naquela região. Então ele é acolhido por Efraim. E à noite todos voltam para Jerusalém, onde entregam Gesiel aos cuidados desse irmão Pedro. Ali ele já passa a se chamar Estevão. Depois que ele aprendeu mais sobre a doutrina, que ele ficou mais fortalecido da sua doença que o acometera, ele então começa, como Estevão, suas pregações, ocasionando a revolta dos romanos, que o mandam prender. Então Saulo de Tarso, esse belo e impávido senador dos judeus, vai prendê-lo. No ano 35, ele invade a casa do caminho para prender, entre outros, Estevão. Depois nós sabemos, Estevão é condenado a apedrejar, à morte pelo apedrejamento. No dia, Saulo encontra sua noiva, que não era outra senão Abigail, irmã do agora Estevão. E quando ela reconhece o irmão, ele já está caído no chão ferido. Ela vai até ele, coloca a sua cabeça ensanguentada no seu colo e ele diz a ela: não deixes de amá-lo. Ele vai ser tão fiel ao Cristo quando conhecê-lo como ele é agora com Moisés. E ele então desencarna. Aí, depois de todo esse drama, ele ainda vai a Damasco para prender outros cristãos, inclusive Ananias. Mas, às portas de Damasco, ele ouve a voz do mestre: por que me persegues? Ele fica cego por algum tempo, vai ser auxiliado por Ananias, recuperando a visão. Depois ele se embrenha pelo deserto árabe, retornando, passados 3 anos, agora como Paulo. Sob a égide do Cristo, então, ele vai integrar-se à casa do caminho, mas causou muito alvoroço e medo, pois não confiavam naquele antigo algoz. E Barnabé, por inspiração, vendo nele um homem novo, vai em seu auxílio. E após a aceitação de todos, Paulo então vai ajudar Pedro a impulsionar a casa do caminho. Todos que tivessem profissão ensinariam aos outros. Paulo começa a ensinar tecelagem, Barnabé a começar fazendo tijolos, outros a plantar hortaliças, plantar frutíferas. Os que se restabeleciam depois das doenças ficavam como enfermeiros,
cuidando dos outros doentes. Com essas modificações, logo a casa se autossustentava pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos. Tiveram então mais tempo para fazer o que realmente a casa for erguida, alimento espiritual para esclarecer e consolar os que tinham sede de justiça e saciar a fome de amor. Os que dali partiam, esclarecidos, iam aos gentios da época com novos valores e mais aptos para as lutas de cada dia. Então, na difusão da Boa Nova, os homens do caminho usavam uma frase do Cristo para iniciar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por esse uso passaram a ser conhecidos então como os homens do caminho. E para ampliar a obra, Paulo buscou e convidou aqueles que diziam seguir Jesus, mas nada faziam pelo bem do próximo. Com essa atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade, significando o amor em ação pelo bem do próximo. Os homens do caminho viveram de acordo com a boa nova de Jesus. O exemplo arrasta. E é esse exemplo desses bravos homens do passado, dessas bravas mulheres do passado, que nós devemos seguir, porque são exemplos para todos os tempos e para todos nós que ainda estamos lutando contra as nossas imperfeições morais. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Fiquemos em paz. Muito obrigado. Boa noite.